O monumento em bronze foi realizado em 1689 e representa Luís XIV, o Rei Sol. Tem mais de 2 metros de altura e é uma das poucas estátuas, símbolo do poder monárquico, que sobreviveu à Revolução Francesa. Já decorou o Hotel de Ville. Hoje é o abre-alas de um dos museus mais importantes de Paris. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Neste vídeo vamos explorar o Museu Carnavalet, um museu único dedicado à história de Paris. Fechado durante quase 5 anos, o Carnavalet reabre, restaurado e reformulado. Aqui você encontra curiosidades de Paris preservadas e contextualizadas. São mais de 3.800 obras em exposição, desde a pré-história até os dias atuais. Pinturas, esculturas, maquetes, desenhos, gravuras, signos, cartazes, moedas, objetos de história e memória, fotos, decorações e móveis. Começamos nosso passeio nesta sala cheia de placas de ruas, vitrines e letreiros pitorescos. A sensação é de flanar em meio aos signos que embalaram as ruas parisienses e que no final do século XIX corriam o risco de desaparecer. Pintados, esculpidos, forjados ou esmaltados, os sinais evocam vários temas. Eram feitos de pedra, madeira, chumbo, ferro, cerâmica, representações cheias de criatividade. Serviam para decorar, mas, sobretudo, identificar atividades comerciais. A bela escada em curva que você vê com a gente dá acesso à parte superior do museu, mas não vamos usá-la agora. Preferimos seguir o sentido da visita sugerido pelo museu e descer pela escada ao final. A escultura em madeira chama-se O Trabalho. Foi doada em 1964 para o Museu Carnavalet. É feita em carvalho e foi talhada por Raoul Larche em 1890, um artista da época. Decorava a fachada de um comércio de móveis. Hoje está exposta aqui para gravar na memória coletiva. Nesta outra sala, outra preciosidade, a fachada inteira de uma antiga farmácia. Trata-se da Lescaut Apothicaire, datada do século XIX, uma obra de arte preservada. Vamos conferir os detalhes e a vitrine que formava o conjunto. Outra função destes sinais era orientar os parisienses que se perdiam pelo emaranhado de estreitas ruas medievais, cujos nomes, na maioria das vezes, eram dados de forma espontânea pelo uso popular. Vemos também emblemas e logomarcas de antigos cafés, mais nomes de ruas e signos. As placas de ruas, vitrines e letreiros em exposição no Carnavalet são impressionantes. A maioria fazia parte da Paris Rive Droite, onde o comércio era mais desenvolvido na época. O Museu Carnavalet foi inaugurado em 1880 e é o museu municipal mais antigo de Paris. A restauração teve por objetivo dar mais fluidez e dinamismo ao museu, cujo acervo é composto por mais de 612 mil obras. O Museu Carnavalet fica no bairro Marais e ocupa 2 antigas mansões parisienses, construídas no século XVI e XVII. Juntas, as mansões formam um complexo dedicado à preservação da história de Paris e eventos de envergadura, como a Revolução Francesa, salas que vamos conhecer daqui a pouco. Esta é a Cour Henrique IV. O alto relevo de 1834 representa outro rei francês, Henrique IV. O Museu Carnavalet guarda outras preciosidades, que se não fosse a preocupação francesa com a conservação, já teriam se perdido há tempo. É o caso dessa escadaria do século XVII, com pinturas murais realizadas no século XVIII. O conjunto foi salvo da destruição em 1900. A escadaria e as pinturas murais faziam parte de uma mansão particular em Paris, o Hotel de Luynes. Foram compradas pelo poder público e remontadas. Desde 1911, compõe o Carnavalet. Os visitantes podem subir e descer por aqui como se vivessem à época. Este mapa mostra Paris. Isso é importante para compreender que a cidade foi se transformando aos poucos. A Paris que vemos atualmente começou bem pequena, e a Ile de la Cité é uma localidade-chave neste contexto.
Cercada pelo rio Sena, foi a partir desta pequena ilha que Paris se organizou e se expandiu. Na Ilha de la Cité, onde fica a Notre-Dame, viveram os gauleses, os romanos e os francos. Temos um vídeo só sobre a Ilha de la Cité aqui no canal. A gente vai deixar o link no descritivo. No museu dedicado à história de Paris, uma das representações da cidade que mais atrai a atenção dos visitantes é a Allégorie de la Ville de Paris. O óleo sobre tela foi realizado em 1901 pela pintora, escultora e gravurista Louise Abemar. A jovem dama de pé, parada num barco, representa Paris. No vestido, flores de lis, um dos símbolos da França, e o navio típico do brasão de Paris. Agora, uma animação de como Paris se organizou em eixos ao longo da sua história. O Museu Carnavalet preza pela didática. As informações aqui são decodificadas para que todos os visitantes as entendam. Tem obras de arte, documentos e espaços com linguagem simples para passar a mensagem também para o público infantil. A animação mostra como se deu o povoamento de Paris e a sua urbanização. Estamos diante desta maquete do Hôtel de Ville de Paris. O Hôtel de Ville é o nome dado às prefeituras de grandes cidades. Em Paris, a prefeita despacha no Hôtel de Ville. Ali também são realizadas sessões do Conselho de Paris, uma espécie de Câmara Municipal. Este é um detalhe da antiga porta do Hôtel de Ville. A porta em exposição substituiu outra, destruída em 1652 em meio a uma revolta contra a monarquia francesa. Sobreviveu ao incêndio de 1871 durante a Comuna de Paris. A medusa em bronze foi inspirada na mitologia e no poder de petrificar quem a olhasse. O jardim é uma atração à parte, por isso, quando estiver aqui no Museu Carnavalet, passeie com o tempo pela área externa. Nele, podemos observar melhor as fachadas de uma das duas mansões que formam o Carnavalet. As decorações são impressionantes e tudo por aqui está novinho em folha. Os bancos espalhados pela área verde são para recarregar as energias. Deste portão do jardim, com o emblema oficial da cidade de Paris, vemos o movimento de uma das ruas que dão acesso ao Carnavalet. Aliás, o nome Carnavalet se impôs pelo uso popular. Uma das duas mansões que o formam era conhecida popularmente por este nome, que acabou pegando. A estátua de bronze em meio ao jardim já foi dourada e é uma Nice grega, deusa da vitória, representada por uma mulher alada. Foi confeccionada entre 1806 e 1808 em comemoração às campanhas militares de Napoleão Bonaparte no Egito e Itália. Ficou no alto da Fonte da Palmeira, também conhecida como Fonte do Châtelet e Fonte da Vitória, até 1900, quando foi substituída por uma cópia. Agora a gente mostra imagens do jardim
transformado em um café-restaurante efêmero. A estrutura foi montada neste verão de 2021, dias após nossa visita ao Carnavalet. Voltamos para o interior do museu para continuar nosso passeio exploratório. É a história de Paris revelada por objetos de arte, mobiliário e construções. Aqui vemos lareira, quadros, móveis, relógios, objetos de decoração e assim por diante. Seguimos a visita entrando numa ala do museu dedicada a Paris da pré-história, antiguidade e Idade Média. Descemos as escadas para chegar nessa área de exposição. As coleções expostas no período pré-histórico de Paris provêm de escavações arqueológicas. O contexto mesolítico foi reconstituído graças a uma escavação realizada no 15º arrondissement e que desenterrou os restos de um acampamento de caçadores-coletores. Já os vestígios parisienses do período neolítico foram encontrados em Bercy. Isso é uma canoa? Isso mesmo, exemplo de uma embarcação pré-histórica construída de acordo com informações do Carnavalet durante a pré-história. Foi descoberta em 1991 durante a escavação de Bercy. Acredita-se tratar-se de uma embarcação para uma pessoa feita com um tronco de carvalho. A embarcação, incorporada ao acervo do Carnavalet nos anos 2000, provavelmente foi vedada com a ação do fogo, parte de seu processo de confecção. Aqui nesta sala vemos igualmente muitos vasos e extratos retirados durante escavações, pedaços de colunas e restos de decorações antigas. Vamos circular mais um pouco por aqui para você ter uma ideia do que vai encontrar quando fizer sua visita ao Carnavalet. Tem uma parte do museu dedicada ao povo gaulês, estabelecido em Paris por volta do século III a.C. e ao seu desenvolvimento desde a conquista romana. Várias hipóteses científicas coexistem sobre a localização exata de Lutece, a cidade que mais tarde passou a se chamar Paris. Também percebemos aqui a influência romana a partir do século I d.C. As representações e modos de vida romanos são adotados sem apagar a cultura gaulesa. Muitas tumbas antigas em exposição. O Museu Carnavalet informa que as escavações arqueológicas realizadas durante o projeto de urbanização do Barão Haussmann, na segunda metade do século XIX, trouxeram à luz várias necrópolis galo-romanas. O esqueleto que você vê não é da época, mas foi incorporado à sala como elemento de ambientação. Intensa movimentação no Carnavalet, sobretudo franceses que aguardavam impacientemente a reabertura do museu. O Carnavalet ficou fechado 4 anos para restauração e remodelação, depois mais 1 ano devido à pandemia, aguardando o momento certo para sua reabertura, o que ocorreu oficialmente no dia 29 de maio de 2021. Nas salas da Idade Média, a história de Paris é apresentada de 2 maneiras. Primeiro, por obras e fragmentos da arquitetura da época e, segundo, por obras posteriores datadas do século XIX e que se dedicam à defesa e salvaguarda do patrimônio. Outra maquete
Novamente vemos a Ile de Lasté, o coração da Paris medieval, reunindo poderes políticos e religiosos. Esta maquete, só da ilha, permite visualizar o espaço urbano parisiense e sua densidade. Tudo aqui se completa com os quadros de época mostrando como a cidade se desenvolveu. São muitos fragmentos arquitetônicos. Tem ainda objetos encontrados durante as escavações feitas na ilha, muitos em ótimo estado de conservação. E estes vitrais coloridos? O conjunto, que representa os apóstolos, decorava uma capela do Quartier Latin. Estamos na parte do museu que destaca a influência da igreja e também o desenvolvimento intelectual na capital francesa. A universidade é um conjunto de escolas instaladas na margem esquerda do Sena. A universidade desempenha um papel importante na Paris da Idade Média. Colégios são criados, como foi a Sorbonne em 1257. As comunidades religiosas eram também espaços dedicados ao ensino, à pesquisa e ao debate filosófico. Paris vira a capital intelectual da Europa, atraindo estudantes do mundo todo. Os elementos religiosos fortemente presentes na Idade Média são destaques aqui no museu. Voltamos para a escadaria monumental para acessar outras salas do museu. Alguns espaços pelos quais passaremos foram reconstituídos tais como eram. As próximas salas contêm informações da Paris do século XVI, XVII e XVIII. Relacionam-se com a história política, administrativa, religiosa e econômica durante vários reinados. O Museu Carnavalet conta que o espaço parisiense foi profundamente alterado, por exemplo, entre os reinados de Henrique II e Luís XIV. Neste período, foi criada a Place Dauphine, a Pont Neuf, desenvolveu-se a Place Royale, a atual Place de Vosges, depois a Place de Victoire e a atual Place Vendôme. Magníficas decorações de ambientes da nobreza também ficam aqui, assim como memórias dos intelectuais da época, como Molière, Jean de La Fontaine e Madame de Sévigné, célebre escritora e apoiadora das artes na época.
Vemos uma maquete de um projeto de decoração de uma ponte parisiense durante o reinado de Luís XVI, com pirâmides gigantes. A proposta não saiu do papel. Foi substituída por outra mais modesta, na medida que a efervescência revolucionária sinalizava o declínio da monarquia francesa. Mais uma espiada pela janela, o jardim do Museu Carnavalet e a busca pela perfeição por meio da simetria e de formas. Aqui nesta sala vemos mais maquetes, mais referentes a projetos do rei Luís XV, avô de Luís XVI. No reinado de Luís XV, Paris virou o centro das atenções. Essas maquetes revelam curiosidades, como o projeto original de construção da Madeleine, e também propostas de remodelação de outras igrejas parisienses, dentre as quais Saint-Sulpice, Saint-Geneviève e Saint-Roch. Versalhes não era mais o local de residência do poder real e as decisões políticas, administrativas e econômicas passam a ser tomadas na capital. E o teto desta sala foi retirado do antigo Hotel de la Rivière, situado na Place des Vosges. Traz uma cena da mitologia romana com os deuses Mercúrio, Psique e Cupido. Mais uma sala excepcional, com decoração e objetos de luxo por todos os lados. Esculturas, tapeçarias e estofados formam o conjunto, revelando o estilo da vida parisiense da época. Mais uma vista para o exterior do Carnavalet. Caminhamos agora entre pedaços de uma estátua. Mais precisamente, vemos fragmentos da estátua equestre do rei Henrique IV. Podemos vê-la integralmente na Ile de la Cité, sobre a Pont Neuf. A estátua original dos anos 1600 foi destruída durante a Revolução Francesa. E o que sobrou está aqui para ser apreciado. Virou peça de museu. Esta lareira, com portas decoradas, chama a atenção. Era de uma antiga mansão parisiense construída no século XVII. O carvalho esculpido, pintado e com motivos dourados foram preservados. Exemplar de uma lareira de época à la française. As portas eram recurso para o refinamento. Este quadro retrata uma das reuniões de São Vicente de Paulo no século XVII com religiosas e damas da sociedade parisiense. Caridade para aproximar ricos e pobres e ajudar crianças abandonadas. Nesta cena, as crianças aparecem enfaixadas. O Hotel Duchesse, mansão parisiense do início do século XVIII, não existe mais, mas seu esplendor pode ser imaginado. O Museu Carnavalet guarda intacto um de seus salões com decoração em madeira, salvo da demolição da mansão em 1868. Motivos esculpidos e dourados de armas, bandeiras e animais simbolizando a América, África, Ásia e Europa.
portas e muitos espelhos, uma criação da época pensada pelo arquiteto Claude Nicolas Ledoux. Deixamos você circular mais um pouco por esta ala do museu, com ambientes decorados. Não tem como não espiar. Lá embaixo, a Cour d'Honneur do Museu Carnavalet com a estátua monumental de Luís XIV. Entramos no museu por este pátio. Não tem fila no momento porque o acesso ao Carnavalet é organizado por grupos e horário marcado devido à pandemia. Agora, vamos explorar a ala do Museu Carnavalet dedicada à Revolução Francesa, o evento político mais importante da França, comemorado todo 14 de julho como festa nacional. A Revolução Francesa foi deflagrada em Paris. Nasceu da insatisfação popular com a monarquia absoluta e durou aproximadamente 10 anos. Em meio a uma grave crise econômica e social, uma nova organização política é inaugurada. Um governo do povo, para o povo e pelo povo, não mais centralizado nas mãos do rei e tendo por base os princípios da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. É o início, mesmo que gradual, da República Francesa, que conquista maior estabilidade a partir de 1875. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade passam, desde então, a desempenhar papel cada vez mais relevante. Vemos a maquete em cerâmica da Bastilha, um misto de prisão real, depósito de armas na época, tomada e destruída pelos revolucionários. Assim como a Bastilha, estátuas e bens da monarquia foram tomados pelos revolucionários. Tudo aqui está organizado cronologicamente para facilitar a compreensão. São informações desde o início da insurreição, passando pelos períodos mais sangrentos, como a execução na guilhotina dos apoiadores da monarquia. O quadro mostra a execução de Maria Antonieta, a mulher do rei Luís XVI e personagem emblemática da história francesa. A rainha e o rei foram executados na guilhotina em 1793, em plena Praça da Concórdia. É possível conhecer todos os períodos da Revolução Francesa no Museu Carnavalet. A convocação dos Estados Gerais, a tomada da Bastilha, a instalação de um poder municipal em Paris, a festa da Federação de 1790, a queda do rei, a declaração da Primeira República, o Diretório. O Museu Carnavalet tem ainda por objetivo mostrar a amplitude do legado revolucionário francês em iconografias, memórias e ideias. Em algumas vitrines, informações sobre conceitos como a laicidade, o calendário republicano, o estabelecimento do sistema métrico completo ou ainda as representações simbólicas e alegóricas dos direitos do homem e do cidadão, da liberdade, da razão.
Vamos deixar você conferir um pouco mais o que tem por aqui. Perceba que esta área da exposição também contém informações sobre Napoleão Bonaparte, que, por meio de um golpe de Estado, tomou o poder ao final da Revolução Francesa. A seleção de obras feita pelo Museu Carnavalet mostra a alta qualidade da criação técnica e artística do artesanato e da ourivesaria em Paris durante o Primeiro Império. Muitos objetos de arte e história, como o kit de campanha de Napoleão I, são excepcionais. Desenhos, estampas e elementos decorativos completam o conjunto. Aqui podemos conferir o grande projeto de Napoleão I para Paris, tanto na criação de novos espaços e edifícios simbólicos, quanto em construções públicas, em canais, pontes, fontes e por aí vai. Momento surpresa! Este é o salão de baile do Hotel Sul de Valle de Machy, instalado no Carnavalet desde 1989. Esta sala foi feita em 1901 por Alphonse Muchat. O joalheiro Georges Fouquet doou ao Carnavalet a decoração. Chão, teto, mobiliário em curvas, imitando flores e plantas. Estamos na sala dedicada a Marcel Proust, um ambiente único e particular. Os objetos do mobiliário são provenientes de 3 apartamentos nos quais o escritor francês viveu em Paris entre 1906 e 1922. Antes de chegar na Paris cosmopolita, a Paris do século XX, um retorno ao século XIX. Trata-se de um berço oferecido pela cidade de Paris ao filho de Napoleão III durante o Segundo Império da França. O berço foi desenhado pelo arquiteto Victor Baltard e todos os seus elementos em madeira, bronze, esmalte e prata foram produzidos por artesãos parisienses. Nas salas dedicadas à Paris cosmopolita, diversos temas são invocados, dentre os quais a vida parisiense na Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o desenvolvimento do transporte público, transformado pelo metrô, e as manifestações operárias e estudantis também são lembradas. Esta ala do Carnavalet invoca ainda temas atuais, que marcaram as 2 primeiras décadas do século XXI, dentre os quais o clima e o meio ambiente, os atentados de 2015, o incêndio da Notre-Dame de Paris em 2019 e a pandemia Covid-19. Antes de nos despedir, um giro final. Estes quadros são um retrato da Paris Belle Époque, de acordo com o Carnavalet, uma crônica da vida social parisiense na virada do século XIX para o XX. Ícones de Montmartre entre os anos 1875 e 1914, na colina parisiense, reduto de poetas, compositores, escritores, pintores, ilustradores, músicos, todos apreciam os bailes, os cabarés e os cafés, lugares com nomes pitorescos como o Gato Preto. Chegamos ao fim da nossa visita. Muito obrigado mais uma vez pela companhia, esperamos que tenham gostado. Quando estiver em Paris, inclua o Museu Carnavalet no seu programa. Oportunidade para conhecer Paris com mais profundidade. Até o novo vídeo com dicas de como aproveitar melhor a sua viagem. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau!